Graça e paz, galera. Mais uma vez, Pastor Rafael Satinha com vocês. Eu quero compartilhar uma palavra breve e muito relevante que vai de fato trazer impacto na tua vida, na tua casa, na tua família e no seu dia a dia aí. Vem comigo? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 5 também. Diz assim, querido, olha só. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaria a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, quase afundaram. Nesse dia eu quero falar para você sobre algo muito importante, algo muito relevante, algo que a gente não pode deixar de ter na nossa vida em qualquer nível, em qualquer área. Eu quero falar para você de estrutura. A Bíblia relata algo importante, relata um milagre. A Bíblia diz a história, um pouco antes do versículo 5, lá pelo versículo 1 até chegar no versículo 5, vai dizer que eles estavam lavando a rede, vai dizer que eles eram até profissionais da área. Pedro era pescador, era profissional, e chega no momento daquela pesca que era um momento de fracasso, no qual eles não haviam pescado nada. Jesus aparece e fala o seguinte: cara, pega a rede e lança para o outro lado. E aí ele vai dizer o seguinte: mestre, a gente está aqui e tentamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí quando eles lançam a rede, a Bíblia vai dizer que a rede vem cheia de peixes, de muitos peixes. A quantidade de peixe foi tão grande que eles tiveram que pedir ajuda ao barco, os vizinhos, a galera que estava ali pescando também, possivelmente frustrada também com aquela noite que foi terrível. E daí a Bíblia vai dizer que foi tantos peixes, foram tantos peixes, que além dos barcos que vieram ajudar, eles não tinham estrutura e eles quase foram a pique, ou seja, as suas embarcações quase afundaram, tamanha era a quantidade de peixe e pouca era a sua estrutura para carregá-lo. Eu quero falar para você de estrutura, sabe por quê, querido? Porque às vezes a gente pede um milagre ao Senhor, às vezes a gente pede uma bênção para Deus, às vezes a gente pede para Deus abrir uma porta. Deus abre a porta, Deus abre a janela dos céus, Deus abre a casa toda, me abençoe de todas as maneiras. E a gente não tem estrutura para receber a bênção de Deus. Você sabe que às vezes o cara chega e fala assim: Senhor, eu quero um carro. Olha, meu irmão, você tem que pedir um carro de qualidade, você tem que pedir um carro que vai te atender. Ah, então eu quero uma BMW de 4 portas, automático, banco de couro, pérola, teto solar e coisa e tal, computador de bordo, painel digital, piloto automático, show. Aí você vai lá e não, Deus me deu, Deus me prometeu, você vai lá e compra o carro. Aí você descobre que o IPVA daquele carro é 10 mil reais. Aí você descobre que a manutenção daquele carro mensal, periódica, vai te custar 1.000, 2.000 reais e mais a mensalidade do carro. Lembrando que você está num país onde o combustível está quase 5 reais. Irmãos, você não vai ter estrutura nem capacidade financeira para conseguir sustentar esse milagre. E é exatamente isso que eu quero que você entenda, que o que Deus quer te dar nesses dias é estrutura, é capacidade para você suportar e para você viver e receber tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Até para isso, eu e você precisamos ter estrutura para suportar e para aguentar aquilo que Ele tem para nós. Eu gostaria que você lesse comigo no livro de João, capítulo 21, no versículo 10, vai dizer assim: Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes agora que apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Você percebe com esse texto que nós vamos ver dois cenários. O primeiro cenário, eles pegam muitos peixes. O primeiro cenário, eles não têm capacidade nenhuma para administrar tamanho milagre. No primeiro cenário, grandes foram as quantidades de peixes, e tão grandes que eles tiveram que chamar amigos, outros barcos vizinhos para ajudá-los. Porque se eles não os ajudassem, eles mesmos afundariam com a quantidade de peixe que o barco estava, e o barco não suportava porque não tinha estrutura. Mas já nessa segunda pesca a gente vê um cenário totalmente diferente. A gente vê infraestrutura, a gente vê estrutura, a gente vê logística, a gente vê organização. A Bíblia vai dizer que eles pescam e quando eles puxam a rede, até a quantidade de peixe que eles tinham na rede, eles sabem que eram 153, que não eram peixes qualquer, não eram peixes comuns, eram 153 grandes peixes.
Essa foi a estrutura que eles receberam. E aí no versículo final vai dizer que mesmo que fossem 153 grandes peixes, a rede não se rompeu. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Deus vai fazer você viver milagres grandes. Deus quer que você viva milagres grandes, mas antes que você viva esses milagres grandes, você precisa adquirir estrutura, você precisa de caminhada, você precisa entender aquilo que o Senhor tem para a sua vida e a estrutura que você vai ter para suportar todas as dificuldades da vida, a estrutura que você vai ter para suportar todos os pesares da vida e a estrutura que você vai ter para suportar e para viver os milagres que o Senhor tem para a tua vida está na palavra de Deus. Está no conhecimento da palavra de Deus. Então, querido, a maior estrutura é a palavra, é a oração, a dedicação. Se você for pedir algo, claro, não como Salomão pediu sabedoria e foi um dos melhores pedidos, na verdade o melhor, porque o Senhor mesmo falou com ele: olha, você não me pediu riqueza, você não me pediu ouro, você não me pediu prata, mas você me pediu sabedoria e por conta desse pedido você vai ter todas essas coisas. De repente essa não é a sua situação, Deus está te falando, pede-me alguma coisa. Não, mas se você tem um desejo de pedir algo a Deus, nesse dia, essa estrutura, para que você possa ter capacidade para viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Eu te deixo essa palavra no teu coração, se inscreva no nosso canal para que semanalmente você seja atualizado e receba vídeos e palavras que vão edificar a sua vida. Eu sou o pastor Rafael Satir e oração é a chave do avivamento. Graça e paz.